Eu tive a oportunidade de estar muitas vezes aqui, seja como dirigente do PT, seja como presidente do sindicato, seja para fazer comício, reunião ou para fazer porta de fábrica. E volto a Ipatinga no momento em que todos nós estamos conscientes de que o Brasil precisa voltar a ser um país industrializado. De que o país que já teve um PIB industrial de 30%, hoje a indústria representa apenas menos que 11% do PIB. Uma demonstração de que nós perdemos muito da indústria. Está certo que cresceu o setor de serviços, está certo que cresceu a agricultura, mas a importância de você ter uma indústria forte no Brasil é você poder gerar emprego de maior qualidade, com exportação de coisas com maior valor agregado, e também você poder pagar melhores salários com uma melhor formação dos nossos trabalhadores. Por isso é que está no nosso programa de governo a necessidade de recuperar a economia brasileira. Minas Gerais é um estado importante para a indústria, o Vale do Aço é extremamente importante para a indústria brasileira. A gente sabe a importância que a Uzi Minas já teve nessa região e nessa cidade. A gente sabe que o PT já foi muito forte aqui na região, porque o PT governou várias cidades. Já vinha Timóteo, quando tinha prefeito do PT, já vinha Coronel Fabriciano, já vinha Ipatinga, já fui a governador Valadares, até Belo Horizonte eu já fui com o governo do PT. Ou seja, e estou agora aqui visitando Minas Gerais para ajudar a eleger o Calil governador do estado de Minas Gerais e o Alexandre, senador da República, além de contribuir com os nossos companheiros e companheiras candidatos. Nós estamos próximos a uma semana das eleições. É uma eleição que ela foi muito curta, porque o tempo legal da campanha foi apenas de 45 dias. Mas eu estou muito otimista com a vitória do companheiro Calil aqui em Minas Gerais. Acho que há um clima muito importante no Brasil. As pessoas estão se dando conta de que as pessoas precisam participar ativamente da vida política do país para ajudar a gente a reconstruir esse país. Porque, na verdade, a nossa tarefa é reconstruir. A nossa tarefa é tentar cuidar das cidades, cuidar do Estado, cuidar do país e, sobretudo, cuidar do povo. Eu estou convencido que se o Calil conseguiu, no estado de Minas Gerais, cuidar do povo mineiro com o carinho que ele cuidou do Atlético Mineiro, nos bons tempos do Atlético Mineiro, vai ser tudo maravilhoso para nós aqui. E o Alexandre Silveira, que eu quero, um companheiro, para ajudar a gente no Senado a aprovar as coisas que nós precisamos aprovar para melhorar a vida do nosso povo. Eu estou convencido que nós temos muitas condições de ganharmos as eleições. A mim não importa se será no primeiro ou no segundo turno, porque tem gente que pergunta: mas você quer ganhar no primeiro turno? Toda eleição que eu disputei, desde 89, eu quis ganhar no primeiro turno. Não deu. Paciência, a gente vai ganhar no segundo turno, né? Quando a gente lançou a Dilma candidata, eu também imaginava que a gente ia ganhar no primeiro turno, e nós fomos para o segundo turno e ganhamos no segundo turno. E depois ganhamos a outra também no segundo turno. E eu acho que assim nós estamos nessa eleição. Há um clima muito bom da sociedade, a sociedade está conseguindo diferenciar o que está em jogo nesse país. A sociedade está com muita vontade de que esse país volte a distribuir livros didáticos, livros no ensino fundamental, e ao invés de armas. A sociedade está ansiosa, para voltar a ter o direito de almoçar e jantar todo santo dia, porque tem milhões de pessoas passando fome. A sociedade está ansiosa por ter emprego de qualidade. A sociedade está ansiosa para que ela possa participar mais democraticamente da nossa sociedade. E quando eu digo que a sociedade está ansiosa, é porque ela quer que esse país seja reconstruído, de tudo aquilo que foi destruído nesses últimos 4 anos. Eu, então, estou muito dedicado
a pedir para o povo de Minas Gerais a votar no companheiro Calil para governador do Estado e no Alexandre para senador, além do nosso deputado. Se o Calil foi eleito governador do Estado, a gente pode construir uma parceria extraordinária. Eu, da outra vez que eu fui presidente, eu governei o Brasil com um governador adversário. Eu não tive a oportunidade de governar com um governador aliado. Porque, veja, se a gente ganha Minas Gerais, se a gente ganha São Paulo, a gente ganha o Rio de Janeiro, a gente pode fazer com que essa região do Sudeste, que foi prejudicada, sabe, Minas foi prejudicada industrialmente, o Rio de Janeiro foi desmontado industrialmente, ou seja, e nós então precisamos recuperar a capacidade de desenvolvimento para poder garantir que o povo vai comer a sonhada picanha que eu estou dizendo que nós vamos voltar a comer nesse país. Eu não falo de brincadeira, eu falo, quando eu falo do churrasquinho com picanha, é porque eu sei o que se passa na cabeça do povo, sabe, no final de semana com a sua família. Então eu estou aqui para responder perguntas de vocês também, sabe, que é o que importa. Prometo que ninguém será agredido, ninguém será ofendido. Faça a pergunta que quiser, não tem pergunta proibida, não tem pergunta, sabe? Se eu não souber, o Calil responde, mas se eu souber, eu mesmo respondo. Tá bem? Agora deixa eu lhe falar, quem vai coordenar as perguntas é o companheiro Cristiniano. Ele vai coordenar, vai dar a palavra e depois vai dizer quando vai encerrar a coletiva. Por favor, a pessoa diga nome e veículo de qual faz parte. Ô Lula, Janete Araújo, repórter da Rádio Educadora de Coronel Fabriciano. Aqui, perto da Caixa, a minha pergunta é a seguinte: muito tem havido aí críticas ultimamente a respeito da questão dos resultados das urnas, né? Tem havido esses, principalmente com relação ao seu adversário, que vem criticando isso, e também o mesmo adversário tem criticado as pesquisas que estão apontando o senhor enquanto líder aí nessas pesquisas. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito, a sua opinião. O senhor confia 100% no TSE, nas urnas, né, nos resultados e também nas pesquisas? Primeiro eu vou contar uma pequena história para você. A primeira vez que eu fui candidato foi em 1982. Eu fui candidato a governador do estado de São Paulo. E normalmente político não gosta de acreditar em pesquisa, que ele está por baixo, e adora acreditar naquela que ele está por cima. É assim todos os políticos, de todos os partidos políticos. Então, eu, em 82... era novidade política, era um trabalhador metalúrgico, candidato, a gente juntava muita gente, era milhares de pessoas. E eu fui fazer o comício de encerramento da minha campanha no sábado, na frente do estádio do Pacaembu, em São Paulo. E eu imaginava, pela quantidade de gente, pela quantidade de juventude, pela quantidade de estudantes, eu imaginava que eu estava eleito governador de São Paulo. Imaginava, minha cabeça só ficava pensando como é que eu ia tomar posse. Aí termina o comício, eu vou comprar um jornal, o Estado de São Paulo, e tinha uma pesquisa, Lula, 10,2%. Eu amaldiçoei o jornal, amaldiçoei a pesquisa, disse que aquilo era um imposto, era uma roubalheira. Quando abriu as urnas, eu tive exatamente 10%. Então eu aprendi a não acreditar demasiadamente em pesquisa e nem não acreditar demasiadamente. É preciso analisar cada pesquisa, o critério que ela foi feita, o campo em que ela foi pesquisada, os estratos sociais com que ela conversou, para que a gente possa ter uma noção do que a gente pode fazer numa pesquisa. Tá? Essa é uma história. Então eu aprendi a não desacreditar em pesquisa. Obviamente que você precisa saber qual é a pesquisa mais séria ou menos séria. Por quê? Porque tem pesquisa todo dia. Eu já não consigo mais fazer comício porque fico lendo pesquisa. Todo dia aparece um instituto novo, todo dia tem uma pesquisa nova, todo dia tem não sei o quê. Sabe, é bom a gente se balizar em 2 ou 3 institutos. Se aqui em Minas vocês tiverem um instituto sério, competente, vocês têm que balizar nele. O ideal seria que a campanha pudesse fazer sua própria pesquisa com critérios rígidos, para que a gente não enganasse a gente mesmo.
E a gente então tem uma referência, não precisar ficar correndo. Tem candidato que ainda fica sabendo de pesquisa pela mão do adversário. Olha, o adversário fez uma pesquisa e alguém me contou que eu tive tanto. Não acredito nisso. Ou você faz a sua pesquisa, ou você acredita nos institutos sérios que estão fazendo pesquisa, e tem institutos muito sérios. Eu acredito em muitos deles. Sabe? Essa é uma coisa. A segunda coisa é a seriedade da justiça eleitoral. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a justiça eleitoral e a urna eletrônica tivessem a possibilidade de fazer o que o atual presidente fala, eu acho que jamais um metalúrgico teria sido eleito presidente da República nesse país. Jamais. E jamais uma ex-prisioneira como a Dilma Rousseff poderia ter sido eleita presidenta da República. Eu quero dizer para vocês que eu respeito a urna eletrônica, respeito a seriedade, e mais ainda, deveria ser modelo para o mundo. Porque tem países avançados que a eleição se dá no domingo e você só vai saber do resultado 2 meses depois. Aqui no Brasil, antes da urna eletrônica, quem mora no Amazonas, a urna andava numa canoa pelo Rio Negro, pelo Rio Amazonas, alguns dias para chegar até a apuração. Imagina o que acontecia dentro dessa urna. Quantos pirarucu não entravam, sabe? Então, a urna eletrônica é uma coisa extraordinária. A eleição vai terminar às 5 horas da tarde, às 7 horas da noite. A gente já vai saber quem é o presidente da República desse país, e logo em seguida vamos saber quem serão os governadores, e logo em seguida vamos saber os deputados que estão eleitos. Isso é uma coisa extraordinária. Essa é uma coisa que o Brasil poderia vender ao mundo inteiro, porque eu acho que é um sistema que pode falhar, porque tudo pode falhar. Tudo pode falhar. Essa coisa digital é muito importante, é muito extraordinária, a tecnologia é fantástica, mas tudo pode falhar na vida. Pode falhar uma urna, pode falhar 2, mas até agora, de todas as eleições que a gente participa, desde que começou a urna eletrônica, não há nenhuma denúncia de qualquer processo de corrupção, de malversação, de conseguir, sabe, a urna ser disfarçada, ser falseada, qualquer coisa. O que está acontecendo é que o nosso atual, sabe, logo, ex-presidente, ele sabe que ele vai perder. Então ele está mais ou menos como o Trump nos Estados Unidos, arrumando uma desculpa. Eu avisei. Olha, ele ganhou as eleições e ainda continuou dizendo que ele deveria ter ganhado o primeiro turno. Não ganhou porque roubaram. Então é o seguinte, partindo desse cidadão, qualquer acusação, a gente não pode levar muito a sério. E a segunda coisa é o seguinte, a justiça e os partidos políticos e o Congresso Nacional têm muita expertise para poder cuidar das urnas. Também não é as Forças Armadas que têm que cuidar de urna, porque esse não é o papel das Forças Armadas. As Forças Armadas têm que cuidar da função que está garantida a ela na nossa Constituição. Ela tem que cuidar da soberania nacional, sabe, contra possíveis inimigos externos. Ela tem que cuidar da nossa riqueza terrestre, da nossa riqueza marítima, da riqueza do solo e do subsolo, do nosso espaço aéreo, tomar conta das nossas fronteiras. E não ficar preocupado com urna. Quem te preocupa com urna é a sociedade civil, são os partidos políticos, é o Congresso Nacional. Então eu acho que é importante dizer que eu ganhei a primeira pelo voto eletrônico e espero ganhar essa pelo voto eletrônico. E espero que o nosso adversário seja inteligente e assim que for publicado o resultado, ele aceite e vá para casa pensar o que fazer, porque no dia seguinte, quando a gente tomar posse, a gente vai abrir o sigilo que ele decretou, porque eu quero saber por que alguém decreta sigilo de 100 anos sobre qualquer coisa. Eu acho que a sociedade brasileira tem interesse de saber
o que fez o filho dele, o que fez o Pazuello, sabe? O que ele tem no seu cartão corporativo, que ele decretou sigilo de 100 anos. No nosso governo, a gente tinha o portal da transparência. A gente tinha o acesso a informações que vocês poderiam saber até a cor do papel higiênico do Palácio da Alvorada. Porque a gente não tinha que esconder nada. Então é isso. É isso. Nós vamos ter nessas eleições, e dia 2, às 19 horas, vocês saberão quem será o futuro presidente e quem será o governador desse país. Presidente, boa noite, Gabriel, Jornal O Tempo e Rádio Super Belo Horizonte. Presidente, o senhor falou... Desculpa, Roberto. Presidente, o senhor falou sobre as pesquisas eleitorais, e as pesquisas eleitorais de alguns institutos têm apontado aqui em Minas que o candidato ao governo apoiado pelo senhor não tem conseguido conquistar ainda o potencial de votos que o senhor traria para ele aqui no estado. Eu gostaria de saber se o senhor avalia que um dos motivos, por exemplo, pode ser o fato de que nas últimas vezes que o senhor veio aqui em Minas em comícios, o senhor, por exemplo, não atacou abertamente o adversário dele, o governador Romeu Zema. Olha, por uma questão de educação e de respeito, eu não posso chegar em qualquer estado brasileiro e ficar fazendo crítica ao governador do estado que eu não tenho nenhuma relação, que eu não acompanho as coisas que eles fazem. Sabe, não é justo eu fazer isso, porque seria falta de respeito minha com o povo de Minas Gerais. Agora, o que eu tenho certeza é que o Calil tem condições de ser um governador muito realizador aqui em Minas Gerais para fazer mais do que está sendo feito. Sabe, eu não posso julgar o que eu não conheço. A única coisa que eu sei é que eu conheço o Calil e conheço a administração do Calil em Belo Horizonte. E o que ele fez em 4 anos em Belo Horizonte lhe dá, sabe, credibilidade para pleitear o governo de Minas Gerais. Ora, a transferência de votos não é uma coisa automática. Se fosse assim, seria muito fácil. Mas não é assim. É um processo de maturação. E nós estamos entrando na semana em que o povo vai se definindo. Quem tiver que mudar de voto, vai mudar de voto. Quem está querendo se abster vai tomar decisão. Quem está votando em fulano vai votar em ciclano. Esse é um processo. E é exatamente por isso que eu estou aqui. Simplesmente para pedir a todos os mineiros e mineiras que vão votar no Lula para presidente da República, que vote no Calil para governador. E que vote no Alexandre Silveira para senador. E que vote no meu time para deputado federal, deputado estadual, sabe? E as deputadas federais. É isso que eu vim fazer aqui. Eu espero, sabe, que o povo de Minas compreenda o apelo que eu estou fazendo, porque é muito importante que esse estado de Minas esteja governado por alguém que seja afinado com quem preside esse país. É só isso. Eu acho que ainda faltam 7 dias. E 7 dias muita coisa vai acontecer. A única coisa que não vai acontecer nessas eleições é a mentira do fake news ganhar as eleições. É isso. Obrigado, peço desculpas pela velocidade, a gente está com o comício atrasado. Vamos encerrar. Mais uma pergunta. Mais uma pergunta. Anne Barbosa, da CNN, tudo bem? Amanhã, mesmo estando em São Paulo, Lula, o senhor não vai participar do debate. Tem alguma chance disso mudar com as críticas que vieram? Ou, se não, qual a justificativa para não participar dele? Olha, primeiro eu adoraria participar, porque eu tenho um profundo prazer de participar de debate. É bom participar de debate. Lamentavelmente, o debate do SBT demorou um pouco. A minha coordenação mandou uma carta dizendo que era para fazer um pool. Demorou. Quando veio a resposta do debate, eu já tinha agenda no Rio de Janeiro e em São Paulo. Você sabe que um debate é uma coisa que você tem que levar a sério. Você precisa se preparar, pelo menos um dia de antecedência. Você precisa conhecer um pouco os seus adversários. Eu conheço o candidato a presidente, eu conheço o Ciro, eu conheço a Simone. Mas tem gente nova que eu não conheço. Faz uma semana que entrou um candidato que eu nem sei quem é.
Então eu precisava estudar a biografia desse cidadão, saber o histórico político dele, o que ele já fez, que time que ele jogou, que time que ele torce, sabe? Porque é difícil você fazer um debate no escuro. E eu já tinha marcado, eu tenho 2 compromissos em São Paulo e 2 compromissos no Rio, sabe? Então eu não posso desmarcar, porque faltando uma semana para as eleições, você desmarcar compromissos avisados para o povo é muito delicado. Então, eu ontem tive no SBT, fui fazer o programa do Ratinho, conversei com a direção do SBT, sabe, explicando para ele a impossibilidade. Mas se depois disso tiver debate, se tiver segundo turno e tiver debate, pode contar comigo. Presidente, Eu sinto, a gente tá com o tempo muito apertado para o comício mesmo, a gente vai ter que... Candidato, um dos anseios aqui da região do Vale do Aço, do leste de Minas, de uma forma geral, é a duplicação da BR-381, né, que liga a capital mineira. Caso o senhor seja eleito, o que o senhor pretende fazer para agilizar esse processo de duplicação dessa rodovia, conhecida como Rodovia da Morte? Você sabe que toda vez que eu venho a Minas Gerais, a gente discute a duplicação da 381. De Minas Gerais, de Belo Horizonte a Governador Valadares, no mínimo é isso. Não é só até Ipatinga, até Governador Valadares, porque se a gente falar só até Ipatinga, o povo de Valadares fica nervoso. Então, deixa eu te falar, essa estrada foi licitada pela presidenta Dilma. Teve uma empresa que ganhou, e essa empresa que ganhou faliu. E não conseguiu fazer, depois da Dilma, sabe? Sofreu um golpe, sabe? E aí você precisaria perguntar, eu vou mandar alguém perguntar para o Temer, e alguém perguntar para o atual presidente por que ele não fez, já que ele não fez nada em Minas Gerais. Né? Mas veja, é um compromisso nosso para cumprir aquilo que a gente queria fazer quando a Dilma era presidenta, porque nós duplicamos a BR-381 de São Paulo até Belo Horizonte, só falta esse pedaço. É compromisso nosso cumprir com os mineiros que já tinha sido levado adiante pela Dilma quando ela fez a licitação. Daí nós não queremos que essa estrada continue sendo chamada a Estrada da Morte. Por isso é que nós queremos assumir o compromisso de duplicar essa estrada até Governador Valadares. Gente, lamentavelmente nós temos um comício. Eu quero convidar vocês para o comício. Aquilo que a gente não conseguiu responder aqui, certamente alguém vai falar lá. Presidente, só vai anistiar o passado do presidente Jair Bolsonaro como o Temer pediu? Não entendi. Vai anistiar o presidente como o presidente Temer pediu? Anistiar o passado depois? Anistiar o Bolsonaro. Pergunta de anistiar o Bolsonaro. Anistiar o Bolsonaro? Anistiar. O presidente Temer pediu. O presidente Temer pediu no valor econômico que fosse feito um pacto no final, quando fosse o senhor tomasse posse com os governadores e que o senhor anistiasse todo o passado do Bolsonaro. Ele pediu no jornal. Veja, a primeira coisa que eu quero fazer é ganhar as eleições. A segunda coisa é montar o governo. E a terceira coisa é começar a governar. Outro dia eu fui num debate, não sei quem perguntou para mim se eu ia anistiar o Bolsonaro. Eu fiquei com vontade de perguntar para o jornalista: você sabe que time que ele cometeu? Veja, porque eu não vou tomar posse com o espírito de vingança de ninguém. Eu estou voltando a ser candidato a presidente da República porque eu acredito que a gente pode recuperar esse país. A gente pode acabar com a fome, a gente pode gerar emprego, voltar a investir na educação, pode voltar a cuidar das crianças, as pessoas vão comer 3 vezes por dia, o Brasil vai voltar a ser respeitado no mundo. Obviamente que me inquieta muito o presidente atual transformar em sigilo de 100 anos qualquer resquício de coisa contra ele. Por que dá 100 anos para o Pazuello? Por que dá 100 anos para o cartão corporativo, que é uma coisa que sempre foi aberta? O que ele quer esconder? Veja, e se tiver algum processo que não será feito nunca pelo presidente, mas pela própria justiça, posso te garantir que ele terá a presunção de inocência que eu não tive. Posso te garantir. É isso. Obrigado, pessoal.